Boa noite a todos e a todas. Eu vou começar hoje a nossa aula. Eu quero falar um pouquinho. Na semana passada, a gente concluiu essa questão dos impactos, né, da colonização dos negros no Brasil, colonização, desculpa, da escravidão dos negros no Brasil, como que a colonização portuguesa trouxeram os negros, e aí, a partir de então, nossa cultura foi impactada por um povo que já tinha uma própria cultura. Então, não trouxeram pessoas acéfalas que não sabiam pensar, que não sabiam nada. Eles trouxeram seres humanos que viviam numa cultura, chegaram aqui, eles foram completamente tentados ser esvaziados da sua própria cultura para conseguir implantar uma outra cultura, mas nem sempre foi assim. E aí nós temos na primeira e segunda aula eu falei especificamente sobre isso, como se deu um realinhamento histórico aí para a gente lembrar matérias que nós já estudamos lá no nosso ensino médio, né, no nosso ensino fundamental, mas acho que cabe a gente retomar uma visão mais crítica sobre tudo isso, porque nós mesmos fomos estudando sem ter uma visão muito crítica, né? Ah, os negros foram escravizados porque quiseram. Quantos já ouvimos isso? Ah, eles não enfrentaram resistência. Ah, eles mesmos se venderam, um negro vendeu o outro. Então, todas essas coisas ficou muito como algo muito pacífico. E a gente sabe que não foi. A escravidão não foi pacífica, houve resistência sim, houve lutas para conseguir sair disso sim, mas nem sempre foi possível, tá? E aí nós temos no Brasil, eu terminei a última aula falando sobre isso, algumas políticas afirmativas que tentam como se fosse, né, não tem como compensar tudo que a escravidão trouxe de negativo aí para a população, especialmente negros e descendentes. Mas são formas de tentar reparar um pouco esse tipo de situação que a gente sabe que foram muito danosas e que até hoje a gente tem consequências disso. No Brasil, em 2014, foi aprovada a Lei 12.990, como está aí, né? Para a gente. Essa lei, ela vai falar um pouquinho sobre a importância de ter ações afirmativas, de ter matérias como essa que nós estamos tendo, porque é importante ter matérias como essa, de ter campanhas alusivas ao Dia de Consciência Negra, a garantir que existem populações negras representadas em vários espaços da sociedade, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês aqui, eu estou trazendo esse texto que não é meu, tá, gente? Mas eu trouxe ele porque eu achei ele bem interessante. Ele vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem em pauta para falar para vocês hoje. Primeira questão, né, a questão das hierarquias raciais, né? O que é hierarquias raciais? Existe no Brasil uma hierarquia que é dependendo da sua raça, você tem mais grau de acesso, de cultura, de lazer, de esporte, de oportunidades no mercado de trabalho, enfim, né? Então, as hierarquias raciais, elas estão muito ligadas à nossa herança de colonização. Então, nossa colonização foi europeia. Então, quer dizer que o europeu ele tem uma preferência aí nessa hierarquia, vai estar no topo da pirâmide. Os escravizados foram negros, então eles vão estar na parte mais base da pirâmide, né? Tudo isso em torno de uma coisa muito, muito ruim, que é o capitalismo, né? Há quem goste de capitalismo, há quem defenda. Eu não gosto, não defendo e acho ruim, mas ele é uma forma de constituir a nossa sociedade, né? Uma sociedade que é baseada no ter. Então, no ter, quem tem mais acesso, tem mais cultura, tem mais lazer, tem mais reconhecimento, tem mais tudo. Como eu falei na última aula, o negro, ele vem de uma descendência aí de não educação, de não acesso ao mercado de trabalho decente. Então, isso demorou-se gerações para que o negro tivesse posições de autoridade, de liderança, de governo. Então, ficando fora dessas hierarquias dos papéis sociais de mais destaque, né? A política de cotas, que é uma política que vem tentar fazer uma reparação aí, afirmar essa presença do negro nos vários espaços, ela é legalizada e a gente precisa conversar muito sobre isso, porque existe muito preconceito contra as cotas, como se a cota fosse um favor que a sociedade faz para negro, como se negro não tivesse dado conta sozinho, não fosse capaz, né? Então vamos deixar bem claro que cota não é a favor, Segundo, cota não fala de capacidade, não tem a ver com capacidade do negro ter acesso, é oportunidade. Pra você ter uma ideia, eu estou formada na universidade pública, de 35 alunos do meu curso, apenas 5 eram negros.
né? De 35 alunos, 35 eram negros. Então, o que acontece ali? Né? O que aconteceu? Cadê os outros negros que foram fazer o curso? Desses 5, um não formou, então formaram 4. Desses 4, um não exerce. Então, dos 5 negros que formaram lá, tem 3. 3 não, porque tem. Não, 2. Dos 4, 2 não exerce. Dos 4 negros que formaram, só eu e mais um colega está no mercado de trabalho, né? Então, os outros 2 não estão por questões pessoais deles mesmos, eu não sei dizer direito o que acontece aí, né? As comissões de heteroidentificação, para identificar essas populações que é, precisam ser é, abordadas, né, alcançadas por essa questão aí. Então, nós vamos falar um pouquinho da acumulação capitalista, né? Como que eu falei no final da aula passada, o capitalismo ele foi um dos fatores decisivos para a abolição da escravatura. Já existia uma pressão europeia que o Brasil acabasse logo com a escravidão, porque o negro não tinha salário, se não tinha salário, não tinha renda, se não tinha renda, ele não consumia, se não consumia, ele não fazia o capitalismo girar, crescer, né? Então, a questão aí das mulheres negras que ficaram sempre sendo subalternas aí nas funções, né? O papel da Igreja Católica, a resistência negra, né? A gente tem essa questão aí que a gente viu muito, a maioria de nós cresceu com esse embranquecimento e melhoramento da raça. Então, quando os europeus vieram para o Brasil, então o Brasil tentou fazer um embranquecimento da nossa população, né? Então, por isso que existia até uma certa dificuldade aí dos negros de ocupar alguns espaços, né? Bom, não vou me atentar nisso, eu quero passar direto os conceitos. Primeiro, qual que é o conceito, então, de racismo, né? Racismo é um conceito aí, uma ideologia de dominação baseada na ideia de luta de raças justificada pela teoria de quê? Primeiro que existem raças, né? Existe uma quantidade entre o físico e o moral. Há uma predominância do grupo sobre o indivíduo, uma hierarquia de valores únicas, uma política fundamentada no saber das raças. Então, existia essa questão aí que a gente fala do racismo biológico, do racismo cultural, né? Do individual, do estrutural. Então, o que seria isso, né? O racismo biológico seria aquele racismo baseado na aparência, então, o negro é bom para trabalho porque é mais forte, porque tem mais isso, porque aguenta mais isso, aguenta mais aquilo, né? E a gente sabe que não é só na aparência, existe um racismo na cultura, da música negra, da cultura negra, da dança do negro, existe um racismo que vai além da biologia. E não estamos falando de questões específicas. A gente teve essa semana uma situação lá do BBB, do cabelo do participante lá. Então, não é uma questão dele, ele sofreu racismo. Não é uma questão dele, não é uma questão individual. O Brasil possui racismo estrutural entremeado nas suas bases de formação cultural. Então, quer dizer, se existe uma estrutura de uma casa lá, você vai fazer uma estrutura de uma casa, você não fundamenta ela com cimento, com sei lá o quê? Então, a nossa fundamentação da nossa construção social é racista. Então, não tem como falar, eu não sou racismo, ou não tem como o negro falar, eu nunca sofri racismo. Velado ou não, descarado, sempre existiu racismo no Brasil. É parte disso que nós estamos falando aqui para você, né? Então, a gente tem uma visão ali liberal, a gente tem essa fala aí desse candidato aí, né, a Moedo aí, que falou que a questão do racismo é uma questão individual, o problema não é do Estado. O Estado aqui não como o Estado ente da federação, tá, gente? Estado enquanto nação. E, na verdade, o problema do racismo não é um problema pessoal meu, por exemplo, se sofreu alguma situação de racismo. É um problema do Estado, porque a nossa nação é racista. Então, não sou eu que tenho que me defender sozinha. O Estado precisa praticar políticas públicas que vão fornecer estruturas não racistas, inclusive de defesa do racismo. Então, nós temos uma fala aí do Silvio Almeida, que é um grande pesquisador, inclusive tem um livro dele bacana, eu recomendo para vocês, chama-se Racismo Estrutural, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse livro ainda nas nossas aulas, que ele fala que o racismo não é um ato ou um conjunto de atos, ele tampouco se resume a um fenômeno, né,
que se restringe a práticas institucionais. Ele é um processo histórico, político, que vem desde condições de subalternidade. O que são condições de subalternidade? Né? O negro foi sempre criado de forma a ser inferior nas suas vivências, né? E de privilégios dos brancos, né? Então, a sociedade, ela se estrutura no racismo e o racismo é estruturante dela. Ou seja, existe nas bases da nossa sociedade racismo para tudo quanto é lado. Tá ok? Aí nós temos uma frase da clássica Angela Davis, que é uma ativista e também atriz, cantora. Ela falou: numa sociedade racista, não basta ser racista, nós temos que ser antirracistas. O que é isso? Ah, eu não sou racista, tem até um amigo negro. Quantos já não ouviu isso? Ah, eu não sou racista, minha avó era negra. Ah, eu não sou racista. Não, gente, não é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala que não basta ser racista e ser antirracista, você tem que, da mesma forma que você não comete atos de racismo, você tem que enfrentar os atos que cometidos. Você tem que só estranheza, se alguém tirar um sarro de um cabelo crespo. Né? Eu lembro que tinha uma época, na minha juventude, eu nunca fui muito sair, mas eu lembro que se você fosse sair, você jamais poderia sair com o cabelo cacheado, crespo. Você tinha que fazer chapinha, escova, porque o bonito era o cabelo liso. Né? O bonito é o nariz fino. O bonito, sabe essas coisas que a gente sabe que vai de encontro com a maioria da população e vai de encontro com quem eu sou, com quem as populações negras são. Então, se o seu estereótipo não é tido como bonito, né? Porque você é negro, tua pele é escura, teu cabelo é crespo, teu nariz é aberto, enfim, essas coisas que a gente sabe que há críticas. Ah, Sônia, é uma geração de mimimi? Não é uma geração de mimimi. Porque mimimi é para quem não sofre. É fácil falar de mimimi para quem não está naquela pele, né? Então, nós precisamos enfrentar isso de uma forma muito incisiva. E nós temos aí a questão do individualismo antirracista, né? O que é isso? Ah, quando eu começo sozinha a fazer o que a gente fala que é o letramento racial, né? Aí eu enfrento sozinha, eu critico, eu não aceito, mas isso é nadar, é peixinho nadando sozinho no mar para conseguir enfrentar alguma coisa. A gente precisa de todo mundo junto, né? Então, o problema social atual é isso, né? Identidades raciais são aprendidas através de práticas sociais. Então, nós temos que trabalhar com a sociedade, com a educação, com a é, orientação, para que as pessoas entendam que racismo é uma coisa que adoece as pessoas. Né? Eu li um livro esse ano que falava sobre saúde mental da população negra, como que o racismo influencia na autoestima, as mulheres negras que não se acham bonitas, homens negros que não se acham bonitos, porque existe um estereótipo de beleza que é eurocêntrico, né? Então é da Europa. Então na Europa ser bonita é ser loiro, é ter a pele clara, ter os olhos claros, as bonecas a maioria são assim, os brinquedos vêm com esses estereótipos, programas de televisão, então aonde ele se encaixa? Como que eu vou ter saúde mental se quem eu sou não é considerado bonito, atraente ou aceito? Né? Então, nós precisamos pensar nisso. Né? Nós precisamos entender que o racismo não é para uma pessoa, não é para defender um interesse. O racismo é para defender uma comunidade, uma população inteira, de uma sociedade que vem entremeada desse racismo aí. Né? Olha só esse problema atual aí, né? O que ele fala aí? Olha só, uma foto dos desembargadores do TJ de São Paulo, uma foto dos garis. O que vocês veem aí? Né? Primeiro, desembargadores todos são brancos. Garis, todos, a maioria são negros. Sônia, o negro não tem capacidade de ser desembargador? Tem, não tem a oportunidade. Como eu falei na aula passada, essa questão, quando houve a abolição, os negros não tinham estrutura, não tinha estrutura, não tinham condições de ir para a escola. Isso demorou-se anos, gerações para conseguir acabar com a defasagem. Até hoje ainda tem defasagem, porque a maioria da população carcerária é negra. Então, os negros cometem mais crimes porque eles são piores? Não. Porque são os que estão menos oportunidades, estão nas condições mais vulneráveis da sociedade, estão com menos chance de ter emprego, de ter estudo, qualificação profissional. Aí nós temos uma frase muito polêmica, né? Mais uma pessoa falando dos médicos cubanos,
que os médicos cubanos, na época dos Médicos Sem Fronteira, deram muito suporte, né? A gente sabe que Cuba é um dos melhores países de formação em medicina do mundo, avançadíssimo na ciência e na pesquisa na área da medicina. E onde essa mulher colocou que os cubanos não tinham cara de médico, não tinham cara. Por quê? Porque médico tem cara? Ah, porque tem que ser branco. A gente tem até uma brincadeira que fala que existe o loiro odonto, né? Porque nas turmas de odonto, 99,9% das meninas, das médicas, das dentistas, eram loiras, brancas e loiras, né? Mas por que isso? Existe uma divisão de classes em relação às profissões. Profissões mais subalternas, mais braçais, ficavam com os negros. Profissões mais intelectuais, mais superiores, acabavam indo para os brancos. Então, isso ruim, então tem esse negócio. O que é cara de médico? Essa semana eu vi mesmo um médico negro postando as coisas que ele ouve. Perguntam se ele é enfermeiro, perguntam se ele é atendente, perguntam se ele é maqueiro, né? Então, tipo assim, a dificuldade de reconhecer ele como médico. Isso que nós estamos tendo uma campanhas e campanhas aí para que não existe cor para a profissão, né? Não existe raça para cada profissão, né? E aí nós temos aqui a questão do meio artístico, né? Então nós temos quando teve a novela Segundo Sol, eu não sei, porque eu não assisti, tá, gente? Eu só vi falar, porque escolheram uma pessoa branca para fazer um papel que era uma pessoa de teria que ser tipo indígena ou de pele morena ou negra, né? E quais os papéis que a maioria dos negros faziam em novelas até pouco tempo, em filmes? O empregado, o mordomo, o chofer, enfim, a babá, né? Então, com muito custo, a gente tem brigado, porque, isso tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque uma criança que cresce vendo que ela só serve para ser isso, ela vai sonhar em ser alguma coisa diferente, ela vai sonhar em ser alguém melhor do que isso, né? E aí nós temos aí a questão do Joaquim Barbosa, vocês se lembram que ele foi um dos ministros aí do STF, acho que se não me engano foi o único ministro negro, e ele destacou aí a nível nacional, né? Aí nós temos aí o Júlio Campos, que é esse deputado falando que o foro privilegiado não dava em nada, que o Ronaldo Cunha Lima, que é ex-governador da Paraíba, precisou ter coragem de renunciar ao cargo para não sair daquele algemado. Depois cai nas mãos daquele moreno escuro. Moreno escuro é o Joaquim Barbosa, gente. Ele não tem nada de moreno, né? Ele é negro. A dificuldade de falar, né? Negro, né? Moreno escuro, moreno cor de jamba, essas piadinhas que a gente vai ouvindo aí ao longo da vida. Aí nós temos uma questão muito séria, que é a questão da interseccionalidade, mas eu quero deixar isso aqui para discutir na próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos um pouquinho sobre a questão do racismo estrutural, tá ok?